Antes de mais, boa tarde a todos. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados municipais, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Prefeito de Içara, Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Içara, Sra. Presidente da Associação Cultural Açoriana de Içara, minhas senhoras e meus senhores. Portanto, estamos aqui reunidos nesta sessão solene da Assembleia Municipal para dar seguimento a esta semana de acordo da assinatura que acabamos de fazer hoje com o protocolo de denominação, portanto, e a Assembleia Municipal como um dos órgãos representativos do município, não se poderia deixar de associar, é por isso que estamos aqui hoje. Intervenientes que irão intervir a seguir irão falar sobre isso e com muito mais conhecimento de causa do que eu. E sendo assim, a primeira pessoa a quem passa a palavra é a professora Elsa, Presidente da Associação Cultural Açoriana de Içara. Quero saudar a todos e, na pessoa do vosso presidente, Luiz Maciel, saúdo a todas as autoridades presentes aqui e ao meu vice de Içara. Falar da nossa germinação é falar de um momento de emoção muito grande, porque eu vivi um tempo muito triste, falando de um povo que ninguém sabia existir, que ninguém conhecia, que éramos simplesmente os da terra, enquanto outros eram imigrantes. E Içara é formado praticamente de imigrantes, porque tínhamos os afros, não eram considerados imigrantes, mas eram povos de fora. Existia o italiano, o alemão, o polonês, esses tinham sim suas denominações de imigrantes, nós não. Nós éramos os nacionais, os sem origem, só que não éramos indígenas, nós éramos pessoas europeias e não tínhamos denominação. Então o tempo passou e eu, como estava o tempo todo com crianças, eu comecei a formar grupinhos de criança para dançar, para cantar, e começou a aparecer coisas diferentes, até que eu fui chamada pela Universidade Federal e o meu prefeito me liberou para trazer até Içara, uma Içara que se dizia fundada em 1926, e eu questionava que os meus avós lá nasceram em 1870 e levava a certidão para mostrar, né? E isso era uma saia justa, né, para o nosso prefeito da época. Então, me deram a chance de resgatar a nossa história. Resgatei, escrevi, e o prefeito adotou como livro do município para o ensino e para os concursos. E isso me deu uma força muito grande. Depois entrei para o NEA, que é o nosso Núcleo de Estudos Açorianos, que está na Universidade Federal, na capital de Santa Catarina, Florianópolis, né? E comecei a participar e fui convidado pelo governo de Açores e Portugal a fazer o primeiro curso até então, conhecido por nós, né, a descoberta das raízes. Estive na Ilha Terceira, onde foi ministrado, conheci a Horta, conheci São Jorge, que é onde foram todos os silvas da minha cidade, parece que saíram todos de lá, né? E então levei para Içara a certeza de que éramos sementes germinadas em Içara, mas de canteiros aqui de Portugal, do arquipélago dos Açores. E então essas sementes se reproduziram e tiveram nominação, né? E aí então desabrochamos sabendo de que raiz éramos. E formamos, então, muitos projetos no sentido de educação, até que eu tive que me aposentar. E aí fiquei sem a minha sala de aula, sem o meu chão democrático, né? Porque nós, professores, sabendo que a sala de aula é o nosso lugar mais democrático onde construímos alguma coisa. Deixei com a minha filha, que assumiu meu lugar, a Márcia Beatriz, e tive que sair, porque dizem que aves de plumagens diferentes não voam junto. Precisam procurar outras da mesma plumagem para voar junto.
E aí eu fui para uma escola de ensino médio e o meu grupo se tornou, então, com adolescentes e adultos. E esse meu grupo, Aurora Soriana, que nasceu lá pequenininhos com as minhas criancinhas, então cresceram, deram um pulo, e nós passamos a ter assento no NEA, a participar de todas as ações do NEA, e inclusive das festividades dentro de Santa Catarina. E fomos mais longe. Nos reunimos com alguns amigos, criamos uma tal de academia literária para poder escrever, divulgar tudo aquilo e cientificar também. Então passamos para mestrado para poder cientificar a nossa cultura dentro das universidades para se tornar tema de pesquisa. E lá levei o nosso boi de mamão, que está dentro da cultura catarinense, de base açoriana, mas não foi daqui, né? Nós não tínhamos como praticar uma tourada de boi a corda, né? Isso era só para as festas de padroeiro. Mas tínhamos como brincar, misturado aí aos indígenas, aos afros e aos açorianos. Criou-se o boi de mamão como se fosse o presépio de Natal, brincando numa solenidade de final de ano com a cantoria dos reis. E esse evento, essa festividade, que era tão sagrada, que depois do 6 de janeiro se fechava todos os bichinhos, como dizem eles, que eram as alegorias, se fechavam e se esperava para o próximo ano. Nós não tínhamos bandeira do Divino Espírito Santo. Participávamos com Jaguaruna, nosso município vizinho, e Araranguá. Formávamos, então, a turma de foliões da bandeira do peditório. E no dia da festa lá íamos para o Império, que eram dois muito fortes. Em adesão, Jaguaruna e Araranguá. Nós éramos a força dos dois municípios, que até então eram juntos, né? Não tínhamos separação geográfica. Depois que separamos geograficamente é que a gente acabou ficando sem a bandeira do Divino. Bem, mas o tempo passou e até que um dia este moço apareceu na minha terra, né, com a proposta de fazermos uma germinação. Porque lá também o meu prefeito disse que era possível e era muito bom. Então, se esse povo existe, vamos ao encontro deles e vamos dar esse abraço fraterno entre Sara e Flores. Porque nós queremos muito mais que dizer, nós somos sementes germinadas vindas, nem pelo vento, né? Foi pelas águas mesmo, né? Somos sim, mas podemos estar mais próximos, podemos nos tornar fraternos. Se nós estamos em Saara, somos uma cidade universitária, nós podemos convidá-los para vir estudar conosco. E por que não? Acolheremos a todos que queiram estudar para conhecer mais ainda a nossa cultura. Se nós somos irmãos, que a fraternidade nos abrace e sejamos realmente sonhadores dessa aproximação cultural, desse intercâmbio que queremos para a vida toda. Porque as administrações mudam, e mudam muito fácil, né, no Brasil, né? Agora, nós não. Nós estamos sempre ali. E podemos preservar muito esse nosso abraço de germinação. E então, abriremos portas, né, que antes eram cerradas e difíceis, não sabíamos que podíamos empurrar. Agora sim. Com esse evento de hoje, que eu agradeço muito ao Luiz, que eu digo sempre, a pessoa tão jovem, que nos foi enviada assim de uma maneira que nos deslumbrou a todos, né? Os nossos também são jovens, tá, Sandro? Muito jovens. Então, veio até nós assim parece que um enviado, né? E nos deixou cheio de alegrias. E muito mais podemos fazer. Não só cantar as modas açorianas e bailar, né? Mas também aquilo que alinhavarmos, concretizar. Concretizar naquilo que nós temos de melhor, que é o nosso carinho, que é a nossa amizade, que é o nosso amor, que é o nosso empenho de irmãos gêmeos, mas também a nossa vivência, para que o que tenhamos
possamos compartilhar com vocês. E ganhar também essa partilha de vocês, que é muito gostosa. Esses lugares lindos, né? Diferentes de nós. Nós temos um terreno plano, nós vivemos em planície. Nunca subimos um morrinho. Olha que trabalho para nós. Santa Catarina tem o Planalto, né? Mas nós, do litoral da faixa litorânea, não. Nós vivemos numa planície e, como dizem as pessoas da agricultura, né? Não precisa nem subir o morrinho, a roça fica toda inteira, né? Uma roça enorme, onde não precisa nem passar por um riacho para chegar lá no outro lado da roça, né? É totalmente diferente onde nós vivemos, o nosso terreno, é totalmente diferente a nossa geografia, mas não é tão bela como aqui. Ou talvez complemente, né? Porque nós não temos uma pedra no mar. Nós temos dunas que contornam o nosso mar, dunas enormes que vão embora, que talvez vocês desconheçam essa realidade que nós temos, né? Nós temos praias que eu percebo que vocês se têm muito diminutas, né? Nós temos praias, extensões de praias, quilômetros de praias, onde se pratica a pesca artesanal, que foi a geladeira dos nossos imigrantes, né? Foi a nossa sobrevivência. Até eles descobrirem um produto da terra, aprendido com os indígenas, para transformar em farinha de mandioca a nossa primeira economia, tanto cearense quanto catarinense, né? E depois descobrir que daquela matéria que eles torravam e faziam farinha de mandioca, sobrava uma matéria ainda mais primorosa, que era o polvilho, que eles transformaram no pão, que nunca tivemos na mesa o pão de trigo. Não produzimos trigo até então. Mas o polvilho sim, porque toda espécie de pão nós fizemos. Então foi uma aprendizagem sofrida, dolorosa, para quem daqui partiu, chegou lá, não melhorou a princípio, né? Foi muito difícil a sobrevivência, mas uma das coisas que mais fez com que as famílias permanecessem e procurassem o caminho certo para o desenvolvimento de hoje foi justamente a fé, porque eu percebo que os santos de vocês são os nossos santos. A fé que vocês têm é a nossa fé e é o que dá mais força para a pessoa humana. Com certeza é a fé. E depois descobrir o caminho de uma economia e desenvolver um Içara como hoje temos, com quase 60 mil habitantes, agora, né? Porque tiramos um pedacinho que se transformou no município do Rincão. Imagina se estivessem todos juntos, né? Com outro município. Então, nós somos um município muito habitado, uma população multicultural, com dezenas e centenas de projetos, que eu estava conversando ainda com o Beto, nós temos maneiras de trabalhar que talvez possamos passar para vocês. E de vocês queremos também a maneira com que vocês trabalham. Especialmente essa maneira de carinho, de quase nada de hierarquia, de mulheres participando de política, que é quase inexistente para nós. Quase. Nós nos aventuramos a entrar no mundo da política. Ela é muito selvagem. Ela é muito masculina. Mas somos mães, nós educamos os homens e as mulheres. E preservamos dentro da cultura tudo aquilo que nos faz ser humano. E buscamos sempre o abraço daquilo que nos fortalece, especialmente o amor fraterno. Obrigada por todos.